noite. Seja bem-vindo ao Consciente Podcast. Eu sou Will Pereira e hoje estou na companhia de Gustavo Ribeirão. Já de cara convido você a se inscrever, a compartilhar para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você acha que pode aprender alguma coisa do mesmo jeito que eu aprendo aqui com os convidados. E é isso aí. Salve, salve, Gustavo Ribeirão. Prazer em te rever. Foi a segunda vez já que tá participando aqui das coisas que eu tento inventar. Fala, Will, tudo bem, cara? Pô, prazer. Valeu pelo convite de novo. Primeira vez a gente falou mais de futebol, né? Isso. Em pandemia, aquela coisa toda. E hoje a gente pode explorar até outras coisas mais. Vamos aprender junto aí. Quem tiver com a gente também pode mandar o que quiser pra gente também fazer essa troca, que é sempre bacana, cara. Valeu pelo convite. Pô, muito obrigado. Eu agradeço aí sempre participando aí, sempre querendo colaborar. E você tá ainda em Leeds? Não, cara, agora eu tô morando em Stoke-on-Trent. Não é tão longe assim de Leeds, eu tô bem próximo de Manchester, aqui no Reino Unido. Já faz 1 ano e alguns meses, 1 ano e 4 meses. A última vez que a gente conversou eu morava em Leeds e tô aqui, mudei de trabalho, vim pra cá e tô morando aqui numa região que é um pouco diferente de Leeds, mas uma região bem tranquila também, mais interior ainda do que Leeds, uma cidade bem tranquila. Pois é, e você ainda trabalha com futebol? Sim, ainda continuo fazendo transmissões pelo DAZN, né, o streaming que transmite algumas competições para o Brasil, até nas próximas semanas vai ter o UEFA Champions League feminina, que é bem legal também, vai ser com exclusividade, vou estar nessa também, em paralelo com outros projetos que eu venho fazendo por aqui, mas continuo sim, cara, estou sempre aí no futebol, é o que eu mais gosto de fazer, que eu acho que eu entendo um pouquinho mais do que outras coisas. É isso aí. E você já tá morando há quanto tempo aí na Inglaterra? Já faz um tempão, né? Cara, inclusive, hoje é dia, que a gente está gravando, hoje é dia 14, né? Não, dia 15. Ou é 15? Não, 15. Hoje é 15, ó, tô perdido. Tô de férias aqui do trabalho, tô perdido nos dias. Ontem fez 3 anos que eu vim para cá. Cara, tempão, né? E como é que foi a Tempão, passou adaptação? voando. Já falava bem, já mandava bem no inglês antes de chegar aí ou teve que ir aprendendo na raça? Cara, tô aprendendo ainda, velho, porque eu vim com um inglês bem básico, eu nunca fiz um curso, né, com uma sequência muito longa, assim, um período muito longo para aprender bem, para praticar bastante. Eu sempre fiz cursos aqui, depois um curso ali e tal. Em 2013 eu tinha vindo para cá também fazer um curso de 1 mês em Brighton, uma cidade no sul aqui da Inglaterra. Ali melhorou bastante o inglês. Depois disso eu passei a praticar mais, a fazer aulas quando eu morava em São Paulo ainda, no Rio de Janeiro também, quando eu morei no Rio. Aí eu passei a fazer mais, e sempre focado num inglês, uma aula mais individual, uma coisa mais conversacional, porque é o que eu percebi que aqui eu precisaria, né, para me mudar. Claro que gramática é importante, você entender com uma abrangência maior é importante, mas para chegar aqui e arrumar trabalho, se comunicar bem, você precisa estar conversando bem, né? Então eu foquei bastante nisso. Daí eu vim para cá, cheguei, aí você vê que, pô, você aprender uma coisa no Brasil é diferente de você aprender aqui, né? O sotaque de um lugar de outro muda bastante. Então, até hoje eu vou aprendendo, cara. Onde eu morava em Leeds antes tinha um sotaque bem mais complicado de entender, demorou um pouquinho para pegar. Aí eu vim agora para essa região aqui que tem um sotaque um pouco mais fácil de entender. Então, tem vários estilos aqui de sotaque. Então, cada lugar que você vai, você acaba tendo que aprender um pouquinho. Então, é sempre aprendendo, cara. Tipo assim, como é que é. Curiosidade, assim, né? Do dia a dia, assim. Tu tem muitos amigos aí, como é que é o relacionamento? Como é que é o povo em geral, assim, na Inglaterra, assim, nos lugares que tu frequentou e tal? É diferente você perceber as pessoas, por exemplo, mais do sul do país, da região de Londres, aqui mais para o norte, em comparação aqui com o norte, né? Na verdade, agora estou em West Midlands, que é mais ou menos no centro do país, né? Leeds, onde eu morava antes, era Yorkshire, que é um pouquinho mais para o norte ainda. Aqui já um pouquinho mais para oeste, mais centralizado no país. E você vai percebendo que tem estilos de vida diferentes, as pessoas também têm hábitos diferentes, têm gírias diferentes.
mas é um pessoal muito bacana, cara. Mais para Londres, você já percebe, por ser uma região mais cosmopolita, que junta pessoas de todos os lugares do mundo, onde você anda, você escuta vários idiomas. Ali você sente até um pouco, não vou dizer frieza, mas as pessoas são um pouco mais distantes, como é, por exemplo, em São Paulo. Você vive numa cidade grande, você vai ter uma distância um pouco maior, não tem tanto aquele contato, né? Entre as pessoas. Agora você vem um pouco mais para o norte, cidade menor, você já percebe que as pessoas já gostam de ter um contato com você, a vizinhança gosta de chegar em você e saber quem você é, te cumprimenta na rua, quer saber se você está bem ou não. No Natal, vem, bate na porta, te entrega um cartão. Tem essa coisa bem diferente. E a Inglaterra tem um pouco, né, daquela mística de ser um país muito frio, de pessoas frias, Sim. mas não é de tudo isso, né? É um país agora tá frio, agora tá pelo frio. Tá começando agora a chegar perto do inverno, então o clima começa a ficar mais frio, mas durante boa parte do ano também, 6 meses, um pouco mais, a temperatura fica um pouco mais amena, fica um pouco mais tranquilo para você, não, para quem não gosta de frio, né? E as pessoas também, cara, as pessoas que a gente imagina por serem de um lugar que tem essa característica, não é dessa forma que fica nessa mística. As pessoas são bem se importam com você, as pessoas gostam de conversar, gostam de saber de você. Então, acho que morar para o interior daqui na Inglaterra me fez também ter uma visão melhor do país, sabe? Ah, antes eu achava que o pessoal era tudo meio, pensava em si meio frio e agora teve essa mudança, essa catarse. Mas é legal, cara, porque e não é um lugar muito visitado, né? Principalmente por Aham. brasileiros, por turistas. O pessoal fica mais voltado para Londres, mais para o sul da Inglaterra. Eu estou muito perto de Liverpool aqui também, que é uma cidade sensacional. Quem vier para a Inglaterra, aliás, quem vem para a Inglaterra pode fazer um tour sensacional e conhecer muitos lugares bacanas. É um país maravilhoso. E tem diferenças mesmo, né? O Liverpool, por exemplo, é uma cidade com característica bem operária. Manchester aqui também, uma característica muito operária, o que é bem diferente mais a região de Londres, né? A classe trabalhadora sempre foi quem mais teve voz aqui, lutou por direitos e tudo mais. Então, é uma região que tem uma característica bem legal que eu me identifico, sabe? Pô, é massa, né? Isso é muito legal mesmo, né, cara? Que teve várias lutas e greves e o caramba pra tentar conseguir melhores direitos. A industrialização do país também permite que se tenha empregos de melhor complexidade, mais qualidade, né? Porque é bem o contrário do que a gente vê no Brasil, né? O Brasil ele tá virando uma espécie de fazendão com cassino, né? Que é a financiarização da economia e um investimento pesado no agro que está contribuindo para a desindustrialização do país e empregos de cada vez menor complexidade, menos qualidade, salários baixos, desregulamentação das leis trabalhistas. Eu até queria saber assim, não sei se você tem contato com pessoas de motorista de aplicativo aí e entregadores e tal. Como é que funciona a lei? Existe Uber, existe iFood, existe alguma coisa semelhante do tipo? Existe. Aqui é um país que é muito liberal, né? Também nessa questão econômica e de trabalho é muito liberal. As empresas têm o poder de te oferecer um contrato de trabalho com as condições que ela te propõe. Claro que há negociação, há possibilidade de negócio, mas as empresas têm total direito a te oferecer o que elas querem e você aceita ou não, né? Nessa questão dos motoristas, eu não tenho muito contato, não, mas existem todos esses aplicativos de entrega, de transporte. Aqui na cidade onde eu moro, até as empresas de táxi são muito fortes, mais até do que o Uber. Aqui eu pouco utilizo o Uber porque é um pouco mais caro e tem pouco motorista, mas o serviço de táxi funciona muito bem. É uma espécie de Uber. Você tem o aplicativo, você chama o motorista, tem um mapinha para você seguir a sua viagem e tudo mais, te dá já o valor de pagamento antes, para você já saber quanto você vai pagar. É muito parecido com o Uber. E é basicamente feito por imigrantes. Aqui, em Leeds eu já via muito isso, né? Mesmo o Uber era muito forte lá, mas basicamente é um trabalho que é feito por imigrantes.
aqui basicamente por paquistaneses, que tem uma comunidade muito grande aqui na cidade onde eu moro, pessoal muito legal e que faz um trabalho sensacional. E aí eu já não sei te falar como que funciona a legislação, Aham. mas o que eu sei é que funciona e funciona bem. Né? Existem, aqui cada cidade, o que eu sei é que cada cidade legisla a sua própria regra a respeito desse tipo de aplicativo, né? Até eu imagino que o que eu já ouvi, né, dos taxistas aqui, de motoristas de Uber, é que aqui na cidade onde eu moro, a licença para o Uber não é tão vantajosa, e acho que até por já existirem muitas empresas de táxi, talvez isso fez com que a cidade também, né, não desse tanta abertura assim para o Uber, mas eu estou falando isso sem conhecer a fundo, tá? É mais do que eu ouço falar mesmo, mas existem esses aplicativos e funcionam muito bem. Pô, maneiro. Tipo assim, você conversa muito com brasileiros aí na Inglaterra, assim. Eu que até que eu queria já entrar meio que no assunto mais do podcast mesmo. Eu queria saber, assim, de ti, né, como cidadão até então da Inglaterra, assim. Como é que você vê pela televisão, principalmente a televisão inglesa e tal, como é que foi tratada a eleição do presidente ainda Jair Bolsonaro em 2018? É, como é que chegou as informações, você lembra, assim, a partir de quando você foi morar aí? Você veio em 2019, né? Eu vim depois, né? Eu vim em 2019, já É. fazia um ano, né, que tinha acontecido essa catástrofe e até um dos motivos que me fizeram tentar vir o mais rápido possível também foi esse, mas aqui o Brasil não é muito falado, né? Não é um país que aparece muito no noticiário, a não ser que haja alguma coisa muito relevante, o que é difícil, né? Até futebol, a gente pensa que, né, o futebol brasileiro é falado e tal, não sei o quê, mas não é muito falado aqui também. O que mais se fala realmente é a questão de meio ambiente, se fala muito de meio ambiente. Aqui fala-se muito nessa questão da proteção e vários episódios que aconteceram nesses últimos anos em relação à Amazônia foram falados. Nada de manchete de jornal, mas alguns pontos a gente conseguia ver, algumas notas a gente conseguia ver em alguns jornais aqui. Mas, no geral, a política brasileira não é de muito interesse deles. Eles se interessam mais com os países de língua inglesa, os países que já são, né, mais ligados aqui ao Reino Unido, à Índia, muito falada aqui, né, também por motivos óbvios de colônia e tudo mais, mas não é muito falado. É o que eu mais vi aqui. E aí, nos últimos tempos, né, com a eleição chegando mais próxima, teve o caso do jornalista que morreu, né, na Amazônia, Ah, sim. o Ai, Phillips, né, o... e, e o companheiro dele, que os dois acabaram mortos lá na Amazônia. Isso foi muito falado aqui, até por se tratar de um jornalista inglês, né, do Guardian. Então, esse episódio chamou muito atenção aqui, foi muito falado e até com cobrança, né? Uma cobrança, claro, em forma de editorial, em forma de colunas de opinião. Não é um governo que vai interferir, não é um governo que vai, né, entrar em contato com o governo brasileiro, vai se meter em nada, mas foi um episódio que foi muito falado aqui. O que eu mais vi nesses últimos anos foram situações relacionadas à Amazônia mesmo, ao meio ambiente. E até queria uma pergunta assim, tipo, você consegue enxergar alguma semelhança de pensamento, de linha de pensamento com o Bolsonaro e o primeiro-ministro que caiu há pouco tempo atrás? Como é que é o nome dele? O Boris O Johnson. Boris Johnson. Porque muito se Até fala que antes, eles estão do mesmo espectro político, assim, né? Meio que se fala. Aí eles chamam de conservador, mas assim, estão chamando muito de extrema direita, né? Eu não sei se é, ele é tanto até assim. você perguntou na pergunta anterior, eu acabei não respondendo, você perguntou se eu convivo com Ah, brasileiros sim, aqui, sim, né? sim. Aqui na cidade onde eu estou morando hoje, sim, eu tenho mais contato. Trabalho numa empresa que tem um departamento que tem muitos brasileiros lá trabalhando, então eu tenho bastante contato e até me surpreendeu a quantidade de gente que apoia, apoia, né, o governo que agora
vai deixar o poder no Brasil. Me surpreendeu muito a quantidade, sabe? Apesar de agora, nessa última eleição, o Lula ter vencido aqui, mas a quantidade de pessoas que apoiam esse último governo realmente me impressionou. Mas sobre o Boris Johnson, eu acredito que há uma linha de pensamento parecida, essa linha de pensamento reacionária, né? E de nacionalismo, né? De Aham. você querer se fechar para o mundo com aquela alegação de que há uma soberania, ninguém questiona a soberania de país nenhum, mas a questão de você querer regular as suas próprias leis sem interferência de ninguém. E, claro, em relação ao preconceito que existe contra imigrante, contra minorias, isso é uma coisa que eu vejo muito parecidas entre os dois. A questão é, aqui, o que se diz de conservadorismo, de quem apoia o atual presidente do Brasil, não é o mesmo que se fala de conservadorismo aqui, né? O conservadorismo aqui é algo totalmente diferente. Aqui não é o que eu penso do atual presidente do Brasil é um, é um reacionarismo, né? É um conservadorismo, é muito diferente. Aqui existe um conservadorismo, e esse conservadorismo, né, que preserva as instituições, preserva as tradições, ele, até pela longevidade que existe, pela força, potência que tem, ele segura quem tem um pensamento mais reacionário, como tem o Boris Johnson, né? E então ele não conseguiu. Claro que o Brexit passou com a anuência do povo. Foram duas votações que determinaram o Brexit. Ninguém acreditava, né? Eu não estava aqui ainda, mas lendo no noticiário e conversando com as pessoas, ninguém acreditava, né? Como que conseguiu passar o Brexit, né? E aí você vê que aconteceu muita coisa parecida com o que acontece no Brasil, né? A desinformação, o espalhamento de informações falsas e de informações que começam a estimular e gerar muito preconceito, né? Isso muito relacionado a imigrantes também. Então, o Brexit acabou passando com uma votação, né, em que a maioria acabou escolhendo que o Reino Unido saísse da União Europeia, mas isso foi seguido, a lei foi seguida, o parlamento deu sequência ao processo, o Boris Johnson seguiu ali, ele foi escolhido primeiro-ministro, ele capitaneou a campanha pelo Brexit ainda quando não era, né? Ele era prefeito de Londres antes. Aí ele depois foi escolhido primeiro-ministro, até na onda, né, dessa votação pelo Brexit, ele foi escolhido, até porque ele capitaneava, e foi seguido o processo legal, porque a maioria escolheu e o Reino Unido saiu da União Europeia. Mas no parlamento ele não conseguiria muita coisa do que ele pensava, talvez, de limitação de direitos para quem não é daqui, algum tipo de situação como essa, porque aqui o parlamento, ele realmente ele tem Um poder uma maior. vocação para defender o povo, né? Para ver e entender que esse país aqui ele foi construído também por imigrantes, né? Tem gente de todo quanto é lugar aqui e é um país que é uma potência em função disso também. Então o parlamento deu uma segurada forte no Boris Johnson e aí teve a pandemia, né? A pandemia também fez com que ele fosse mantido, não tinha nem porquê haver mudança por ali, e ele acabou mudando muito, né, de posição, ele acabou se rendendo ao que todos pediam, ao que o mundo estava pedindo, né, para que fosse feito. Então, isso acabou até mudando um pouco a imagem dele, uma imagem que antes era de um cara mais malucão e tudo mais, com o pensamento reacionário dele, ele teve muitos acertos durante a pandemia, e isso fez um pouco da imagem dele mudar. Só que aí depois vieram as escorregadas dele, fazer festa quando estava todo mundo em lockdown e tudo mais, e aí de novo a imagem dele começou a ficar mais manchada e tanto que ele renunciou e recentemente foi até colocado como uma possibilidade de volta quando a Liz Truss ficou só há 40 e poucos dias no poder como primeira-ministra e já também renunciou, foi até sondado, né? Foi até comentado que ele poderia voltar, mas ele não teve apoio mais do parlamento, nem do partido dele, na verdade. Então já foi deixado de lado agora o Boris Johnson. E até a pergunta assim, ele tipo, ele funciona, o mandato ele funciona como assim? O mandato é do partido
no caso, porque eu vi alguma coisa tipo assim, quando a Liz Truss saiu, teve uma eleição no partido para ver quem seria o primeiro-ministro. No caso, é diferente daqui, porque o mandato é do presidente e do vice-presidente, não do partido em si. Tem essa A diferença, eleição né? geral ele escolhe um primeiro-ministro, né? Mas é escolhido o primeiro-ministro e o partido dele. Então, durante esse mandato, se por acaso acontece o que aconteceu nesses dois casos, o Boris Johnson e a Liz Truss, renunciando, o partido ainda tem a possibilidade de escolher um sucessor, né? Mas aí existem situações também que, se o parlamento percebe que não há condição para ser escolhido alguém, para quando nenhum político desse partido ele tem condição, tem apoio suficiente, aí Aham. pode ser convocada uma eleição geral também, o que não deve acontecer, deve ter uma eleição geral no ano que vem, como está planejado já. E o mandato aí, ele dura quanto tempo? De um São primeiro-ministro? 4 anos. São 4 anos. Então ele tá no segundo mandato dele, é isso? Ele tava no segundo Eu mandato dele? preciso confirmar isso, cara, mas ele tinha entrado antes. Eu preciso Acho que. confirmar isso. Eu não tenho certeza agora para te falar, mas ele entrou em 2018 para ficar até Foi 2018? 2019 para ficar até 2023. Ah, tá. Não, entendi. Pô, daí eu queria perguntar um pouco assim, tentar entender esse negócio de tipo assim, como teve até no final do ano agora o Bolsonaro foi pra fazer biscoitar, né? Na verdade seja dito, biscoitar na morte no velório da Rainha Elizabeth, né? E teve todo aquele rolo que teve, que foi o Silas Malafaia junto, e teve aqueles protestos, daí teve um brasileiro falando com o do jornalista da BBC, falando, you're going to Venezuela, um bagulho assim, tipo, mandando o cara sair do país dele pra ir pra Venezuela, porque o cara tá fazendo trabalho, assim, sabe, uma histeria coletiva. Eu queria saber um pouco como é que foi noticiado isso aí, ou só mais pra cá mesmo? Não, não foi noticiado, até porque o noticiário estava tudo voltado para a morte da Sim. rainha naquela ocasião, né? Mas uma vergonha, né? Uma vergonha, porque a gente viu pessoas de- quem defende o Bolsonaro, quem defende o que eles defendiam ali, não deveria estar morando aqui, né? Porque um país que tem o aborto legalizado, um país que tem um liberalismo totalmente diferente do que prega, o que fez, ou não que prega, mas o que fez, diferente do que falou, mas que fez o Bolsonaro Sim. durante os anos de governo dele, Entreguismo total. não é aqui que deveria morar, né? Então, foi uma vergonha. Não foi noticiado, não foi noticiado porque, como eu já tinha falado, não é muito relevante, né, o que acontece na política do Brasil aqui, mas ainda mais naquele momento, né? E ficou claro que aquilo era uma campanha política, né? Ele não veio para cá para prestar condolência à Rainha Elizabeth, ficou muito claro, né? No momento de campanha política, campanha para uma eleição, ele tentou, ele estava naquele momento em que já estava percebendo que não ia conseguir ter a virada, né? As pesquisas mostravam isso. Foi uma tentativa de melhorar um pouco a imagem dele, vindo a um lugar em que estariam muitos chefes de Estado, mas, mais uma vez, ele foi um chefe de Estado que não teve relevância alguma, né? Ninguém se propôs a conversar com ele em qualquer que tenha sido o evento Pois que é, né, cara? reunisse os chefes de Estado dos últimos anos, ainda mais no momento em que a rainha tinha falecido e tudo mais, não foi noticiado, mas que foi uma vergonha, foi. Para a gente que via aquilo no noticiário brasileiro, né, sendo publicado, nossa, uma vergonha, porque tomando as ruas, né, fazendo uma algazarra no momento em que o país estava talvez no maior luto dos últimos tempos, o país perdendo a rainha mais longeva da história, uma figura importantíssima aqui, né? Muito respeitada. Podem questionar ou não a monarquia e tudo mais, mas era uma figura que tinha seu simbolismo, o seu respeito, então foi um momento totalmente inapropriado, né? Todo mundo de verde e amarelo ali, e no momento em que o país estava de luto. Pois é, muito complicado isso daí. E quando foi pra. Foi na hora e quando foi para as eleições ali pra votar, eu vi o Jamil Chad, ele gravou que deu briga lá em Zurique entre. Foi Zurique.
é Suíça, Zurique, né? Geneve, acho. A Genebra, Genebra, ele fica em talvez. Genebra, ele fica em Genebra. Aí ele, tipo assim, meio que a guerrinha, um cabo de guerra entre, tinha uns de vermelho, tinha uns de verde e amarelo, e tava se xingando, e a polícia no meio, assim, meio que separando os dois. É, assim, não sei se tu teve algum tipo de entreveiro desse aí perto da tua zona de votação. Acho que não, até porque é longe, né? Tu mora mais no interior, né? Não, eu moro meio distante. Só o único local de votação aqui era em Londres. E, cara, eu não fui por compromissos de trabalho aqui e compromissos de paternidade também. A minha filha nasceu exatamente naquela semana ali então tava impossibilitado de viajar. Mas pelo que eu vi, pelos amigos que eu conheço aqui e que foram votar, não teve nenhum problema aqui. Dava para perceber pelos vídeos e fotos que eu vi que que sim, havia a turma de vermelho, a turma de verde e amarelo, a turma sem cor ali, né? Usando qualquer tipo de cor, talvez para não entrar em nenhum desses dois lados, mas não houve, confusão não houve, não. Foi tudo correu bem, mas teve lugares, sim, na Europa teve lugares em que houve confusão, a Suíça acho que foi a principal, pelo que eu vi pelo Jamil Chat também, porque há sempre uma provocação, né? Acho que aquele tipo de artefatos que já usam, né? Parece que estão indo para a guerra, aquela coisa toda, já é um tipo de provocação que é desnecessária, né? Vai, vota e a campanha acabou, né? É verdade, né? O que me irrita às vezes sabe aquela expressão do rebelde sem causa? É meio que isso, sabe? Porque é A um maioria nem bando. sabe o que está falando, cara. Cara, às vezes é um monte de gente da classe dominante protestando sem nenhuma causa. Tipo, às vezes porque, sei lá, como surgiu assim os protestos aqui em 2013 e tal, 2015 ali. Tipo assim, até conversei no último episódio que a eles acham que perderam privilégios porque as minorias ganharam alguns privilégios. Aí parece que não tem mais aquela distinção e aí prefere perder um pouco se a parte de baixo perder bastante para te continuar na mesma faixa social que se encontrava, a mesma distância entre os pobres, parece. Eu acho que isso é É. muito interessante. E algo que não tem muito aqui, né? É diferente a cultura, porque aqui é um país em que basicamente é um país basicamente formado por classe média, né? Aham. Uma população que vive dignamente, tem seu trabalho, tem seu salário, consegue pagar seu aluguel, pagar suas contas, toda semana, uma vez na semana aí num pub para tomar uma cerveja, uma vez por mês vai num show, assistir a um cantor que gosta, é uma vida que é muito nivelada, né? Muito igualitária para todos. Claro que existe gente com mais dificuldade, gente que passa mais problemas financeiros, tem os muito ricos também, que a gente nem vê, mas é basicamente um país formado pela classe média e que todos utilizam a mesma estrutura, né? Todos vão frequentam a mesma escola, todos vão ao mesmo hospital, todos frequentam os mesmos restaurantes, bares, tudo muito mais igualitário, né? Então é diferente, é muito diferente você imaginar, para quem é daqui, imaginar um país que tem essa desigualdade como tem o Brasil, né? E uma classe média que talvez esteja até mais próxima da classe mais baixa financeira, mas por estar acima se acha superior, né? É, Em todos os sentidos e não quer que a classe mais baixa talvez deu uma se encostadinha. iguale a eles, justamente para se sentir, ter esse sentimento de superioridade. É um negócio meio maluco, né? Acha que por estar acima, num nível financeiro superior, ou até educacional, o que não significa nada, a gente percebe nos últimos anos as pessoas mais estudadas, a quantidade de baboseira que fala, mas para se manter ali no sentimento de superioridade, gosta de se manter ali com uma classe mais baixa, né? É um negócio muito diferente do que se vive aqui. Então, até já que tu puxou esse assunto dessa coisa mais igualitária que tem aí nos serviços,
Eu queria saber se você já provavelmente teve filho agora, né? Então, creio que tem usado o sistema nacional de saúde. Eu queria saber, assim, você conheceu bem o SUS aqui no Brasil e consegue traçar, de repente, algumas similaridades e diferenças entre um e outro, assim, em linhas gerais? São muito parecidos. Eu não utilizei tanto o SUS como poderia, sempre por ter sempre trabalho registrado, acabava tendo plano de Ah, saúde e sim. tudo mais, convênio, então acabei utilizando muito mais a rede privada, né? Mas quando você vai tomar uma vacina, você percebe como que funciona em alguma emergência ou por amigos, por conhecidos, você acaba ficando sabendo como é que funciona. É basicamente a mesma coisa. Acredito que o SUS tem até uma vantagem, né? Eu estava dando uma olhada esses dias, o SUS atende a qualquer um, independentemente de ser residente ou não do Brasil, e faz todo um tratamento. Aqui, o NHS, que é o Sistema Público de Saúde, ele, se você não é residente aqui legal, você é atendido num primeiro momento, num primeiro atendimento, você vai ser atendido de graça. Mas se você necessitar depois de um tratamento mais longo, você precisar de uma internação, ficar um pouco mais utilizando o sistema público de saúde, você vai ter que pagar. Tanto que quem vem para cá, a melhor coisa que faz é vir com uma assistência médica, né, de viagem para cobrir eventualmente algum problema que tenha. Mas acredito que essa seja a grande diferença. Mas funciona muito bem, funciona muito bem. Eu já tinha conhecido antes, né, pela pandemia, por ter tomado as vacinas, e talvez tenha sido o momento em que mais se falou de sistema público de saúde aqui do NHS, o trabalho que foi feito incansável, né, por todos os profissionais, no momento em que todo mundo tinha que ficar em casa, todo mundo tinha que ficar tomando as precauções, era o pessoal que estava ali na linha de frente, correndo risco, atendendo as pessoas sem ainda, em muitos momentos, sem ainda saber o que era que estava sendo, o que é que eles estavam encarando ali, né, porque foi um vírus que hoje a gente já tem uma visão diferente, né, mas se a gente pegar as etapas da pandemia ali, pô, no início ninguém sabia até onde iria aquilo, né? Mas esse pessoal todo trabalhou firme e forte, até mais do que deveria para cuidar das pessoas aqui. Então é muito legal ver o trabalho que se faz. E é basicamente igual ao SUS: você vai ser atendido, é de graça, você vai receber os remédios que você precisa de graça. Se não é alguns tratamentos, por exemplo, comentei antes da gente Ah, começar a sim. conversa, eu comentei que eu tive um problema no olho, né, um terçol, uma conjuntivite, uns meses atrás, quase 2 anos, e usei o sistema público, fui muito bem atendido. Aí eu tive que comprar um remédio, eu tive um desconto. Alguns tipos de tratamento, você não tem o remédio totalmente de graça, você tem algum desconto, paga um valor simbólico ali, mas basicamente você tem tudo de graça aqui. Agora, para ter a minha filha também, sensacional. Foi um atendimento que é até bem diferente, né? Que se você vai ver como que funciona essa questão de maternidade no Brasil, até acredito que pela quantidade de convênios médicos e portanto pelo tanto que os convênios médicos gostam também, talvez, de utilizar dessa característica, né, até para ganhar mais dinheiro. Então, tudo é feito, no Brasil, tudo é feito por um médico, toda a gestação é acompanhada por um médico, muitos ultrassons, muitos exames que você vai fazendo aqui e ali. Você tem uma equipe que vai fazer o seu parto, marca um dia para fazer uma cesariana e tudo mais. No Brasil, eu lembro que eu fiz uma reportagem ainda quando eu estava no Brasil, e 70% dos partos eram feitos por cesariana. Aqui, 5% dos partos são feitos em cesariana. Nossa. Aqui o parto normal é o que é feito normalmente, a não ser que haja algum risco, que o parto possa ser um pouco mais complicado, mas isso só vai ser decidido ali depois que foram feitas todas as tentativas de parto mais natural possível. Então, você é atendido durante toda a gestação por midwives, que chamam aqui, né? São espécies de enfermeiras que cuidam Sim. só dessa parte de maternidade.
Então, você tem aqui no bairro, tem um posto de saúde, que é pertinho de casa aqui, a gente, a cada 3, 4 semanas a gente ia lá, foram feitos 2 ultrassons só, no início, para ver se está tudo bem, e depois são feitos exames, alguns exames de sangue, de urina, esse tipo de exame, para ir acompanhando, mas você não passa nem por um médico aqui, só vai passar por um médico se ao final de tudo isso você precisar de uma cesariana. Aí eles vão acionar o médico que tiver de plantão ali, aí ele Aham. vai fazer a sua cesariana. Mas de resto, é um trabalho feito em equipe, muito legal, muitos imigrantes, o que eu acho muito legal também, é um país que abraça muito bem os imigrantes, dá oportunidade. Então, me mostrou que realmente funciona e funciona muito bem o NHS. Eles estão de parabéns. Até tá a crise financeira que pegou aqui também afetou o NHS, tá uma ameaça de greve até. Estão negociando para que não haja uma greve das enfermeiras ainda esse mês de novembro, porque houve uma inflação muito mais alta, talvez a mais alta desde a guerra, né, desde a Segunda Guerra Mundial. 10% chegou a inflação aqui, e as enfermeiras, até depois de tudo isso que aconteceu na pandemia, estão cobrando uma melhora nas condições de trabalho, inclusive para que seja, para que tenha um aumento no mesmo patamar da inflação. Inclusive por tudo isso que aconteceu nos últimos anos, tem tido falta de pessoal também. Muita gente com problema de saúde mental, depois de toda essa Ah, pressão nossa. que houve. Uh, Vários fatores que estão fazendo com que muitos profissionais não consigam ir trabalhar. Então, está tendo uma falta de profissionais, e eles cobram também para que isso seja, de novo, completado, né? Para que sejam contratadas novas pessoas, novos profissionais, para que isso não afete quem está podendo trabalhar, porque estão trabalhando mais do que deveriam. Então, né, cara, e aí o cara vê até uma diferença, pô, bem, não é diferença, né? Vê um fato triste pro Brasil, né? Que assim que começou o governo em 2019, o ministro Mandetta, que é tido como um cara que, é o Mandetta, é o cara da ciência, é o Vivo SUS e por aí vai, ele entrou na real com o objetivo de privatizar a saúde. E uma das primeiras medidas do Ministério da Saúde foi é, não contar mais com os médicos cubanos, que eles iam para lugares onde os médicos nossos, né, formados aqui, não queriam ir porque, como tem falta de pessoal, eles têm uma capacidade de escolher onde quer trabalhar, né? E aí, se tu vai poder trabalhar no grande centro, tu vai querer trabalhar perto do grande centro, do bairro nobre, tu não vai querer trabalhar na favela, tu não vai querer trabalhar lá no meio da Amazônia, andar naquelas palafitas lá e andar de balsa e o caramba, e ganhar de repente um dinheiro bom, porque o médico tem um salário bom, e não conseguir nem ter um luxo de ir num shopping no final de semana, de ir na folga, de assistir um show, como você falou. E assim, né? Em seguida, para nos punir, veio a questão da Covid aí para escancarar as mazelas do nosso sistema de saúde, né? Que, embora seja muito melhor, muita gente diz que o SUS não funciona, né? Eu digo que funciona. Ele até não funciona da maneira que a gente gostaria que funcionasse. Entretanto, ele é muito melhor do que o sistema que tinha antes, que era basicamente as casas de caridade, né? E até ser criado o SUS, é um dos únicos países, tipo, se eu não me engano, é o quinto em população no mundo, não, o quinto em território, né? É o quinto em território, tem 215 milhões de habitantes, e se ofereceu, se propôs a fazer essa ousadia de querer oferecer saúde pública a todo mundo, né? Acho que é o maior sistema de saúde mais abrangente do mundo, né? Público. É fantástico, é fantástico. Essa questão dos cubanos aí foi muito mal gerida, né? Porque Sim, começou por puro preconceito, sim. né? Puro preconceito, e aquela questão do vai para Ah, Cuba, vai pra Cuba. de que os governos do PT acabavam promovendo, né, a ditadura cubana e tudo mais, mas no fim, o que você falou, no fim, esses profissionais que estavam no Brasil, não, eu não sei a fundo como que funcionavam os contratos deles, mas pelo que eu vi relatos, eu li bastante, é de que muitos dali estavam satisfeitos com o que eles tinham, né? Aham. E estavam trabalhando com o que eles gostavam, estavam tendo uma oportunidade
na carreira e na vida deles, e isso foi tirado, por puro preconceito, e uma situação mal gerida, porque a gente viu que não foi resolvida depois. Hoje a gente tem muitos espaços um médico, sem um médico ali para cuidar das pessoas daquele espaço, justamente porque mandaram embora por puro preconceito essas pessoas que poderiam estar hoje atendendo ainda, né? E normalmente são lugares de pessoas simples, humildes, que não têm condição de ter uma estrutura melhor. É um absurdo. Então, até a pandemia ela fez que se tentasse formar médicos em massa, assim. Hoje tu vê, assim, nas faculdades de medicina, virou meio que umas palestras, sabe? Tem 200 alunos por sala, tipo, aqui na Unisul, tá meio assim, tipo, estão tentando formar médico à força agora, sabe? Empurrando mesmo. E é um baita de um erro. Porque assim também, além de tudo, os médicos cubanos, eles têm uma habilidade que o médico brasileiro talvez não tenha, que é lidar com adversidades. Exatamente pelo embargo econômico, Cuba não detém, né, de todos os insumos, às vezes, para realizar um exame, mas pela expertise do médico cubano de conviver nessa condição adversa, ele consegue, às vezes, até economizar recursos, porque a formação dele é diferente, e pelo que eu vi, assim, foi totalmente um tiro no pé, né, incrível, muito E a incrível. medicina cubana, conhecidamente, é muito eficiente, né? E é muito desenvolvida, né? Foi puro preconceito, mas quem sabe a partir do ano que vem já novas formas de preencher essas lacunas que a gente tem em muitos lugares do Brasil, essas lacunas não sejam preenchidas de novo, né? Verdade. Eu separei um negócio, agora eu queria ir um pouquinho pra seara do futebol, né? Que a gente tá começando, vai começar a Copa aí daqui a 5 dias, é isso, né? É dia 20 que começa, né? Domingo tem o primeiro jogo, Domingo dia tem o primeiro 20. jogo. E provavelmente esse podcast vai sair na segunda-feira, então talvez ainda o assunto esteja quente. É, Muito se fala das contradições de fazer uma Copa do Mundo no Catar, e a Human Rights Watch tem acusado o Catar de deter e maltratar pessoas LGBT antes da Copa. Eu queria saber como é que tu enxerga esse problema aí. Até teve o Harry Kane que disse que ia usar a braçadeira de capitão da Inglaterra, a mesma que eles usam na Premier League, que é o símbolo da bandeira LGBT, né? Ele Sim, disse sim, tem publicamente que ia várias, tem algumas usar. seleções que estão promovendo algumas ações. A seleção da Dinamarca não vai mostrar completamente o escudo da Federação Dinamarquesa e a marca da fabricante de matéria esportiva vai ser um tom mais escuro, meio sombreado, para não aparecer, justamente porque eles não querem promover a marca deles num país que fere bastante, né, os direitos humanos, a questão das minorias, do LGBT principalmente, que teve nos últimos anos uma quantidade imensa de mortes de imigrantes que foram lá para trabalhar, inclusive para a construção da estrutura para a Copa do Mundo, e é um governo que não preza pela liberdade de expressão, né? Você lá não pode se posicionar, é uma ditadura realmente, e que, além de não proteger, ela acaba prejudicando e até matando, né? Muito do que a gente tem visto aí é de gente que sofre bastante, inclusive a ponto de morte. E até o presidente da FIFA, né? A gente viu agora nos últimos dias, deu uma entrevista falando que foi um erro ter escolhido o Catar como a sede da Copa do Mundo. Muita corrupção envolveu a escolha das últimas sedes das Copas, principalmente, bom, da década de 70 para cá, bastante coisa, mas principalmente a partir ali da Copa de 2010, né, África do Sul, Brasil, Rússia e Catar. Olha a sequência, né, Nossa. de países que são totalmente transparentes e que têm um combate à corrupção muito eficiente, só que não, né? E, essa questão da corrupção envolveu essas escolhas, e o Catar foi a última delas, foi antes de explodir, né, a questão da FIFA, de vários dirigentes presos, presidente, secretário-geral e tudo mais. A FIFA hoje tenta mostrar uma imagem, tenta mudar um pouco a imagem dela, mas já estava escolhido o Catar como sede da Copa, já estava tudo sendo construído, foi mantida como sede, mas há muita discussão sobre isso.
hoje, se você abre o noticiário da Copa do Mundo dos jornais ingleses, mais se fala a respeito dessa condição do país do que de futebol propriamente. Claro que daqui a pouco vão começar os jogos, aí tudo isso acaba sendo esquecido um pouco, né? Não esquecido, mas deixado um pouco de lado. É porque aí vira um Mas a gente espetáculo, vai né? ver algumas. E até muito se fala do cuidado que o jornalista tem que ter, inclusive, lá, né, para fazer suas reportagens, suas matérias nas ruas. Tem lugares assim, que não pode ser, não podem captar imagem, tem que tomar muito cuidado com o que se fala na rua e tudo mais. Então, pede-se muito cuidado também com os jornalistas. Mas a gente vai ver muitas ações, acredito que durante a Copa, talvez não no Catar, né? Porque ninguém vai conseguir se manifestar lá que não sejam talvez os jogadores que estarão dentro de campo com as câmeras voltadas para eles. Mas a gente vai ter essa questão das braçadeiras dos capitães com o arco-íris, né? Que caracteriza a comunidade LGBT. Também vamos ver provavelmente nas arquibancadas em algum momento alguma manifestação contra esse governo que é ditador e não preza pela liberdade de expressão. Então, é um país que, na minha opinião, não deveria receber uma Copa do Mundo. E muito se fala isso aqui. Não é um país que deveria receber. Primeiro, porque não tem relevância alguma no futebol. É, Né? E outra, porque foi uma escolha na base da corrupção e uma ditadura que não, nem agora, eles estão tentando evitar que se fale. Não é um país que fala, não, não, sim, vamos rever os conceitos. Não, o que eles estão tentando ainda fazer é blindar. É blindar para que nada dessas informações sejam espalhadas. Mas já foi, já não tem jeito. Hoje você não consegue mais segurar esse com tipo de rede situação, né? social. Hoje o mundo consegue ver, e a Copa do Mundo vai escancarar isso. Pode ser que... Eu li um artigo essa semana no jornal aqui, que questionava até isso. Será que isso pode ser bom até para o Catar, para uma mudança futura, que isso ser exposto como está sendo exposto? Eu não sei, porque vai passar a Copa do Mundo também, ninguém vai ligar para o Catar, né, digo, comunidade ocidental, né, que Assim. não vai dar muita mais importância para isso, e a ditadura provavelmente vai continuar por lá. Então, eu até vejo, eu vejo muitos canais assim, que agora a internet ela te dá um acesso a conhecer lugares que você jamais poderia conhecer, né? Sem viajar, sem conhecer. Por exemplo, tem um canal muito legal que é o Mundo Sem Fim. Não sei se você ouviu falar. Eles Não. viajam pelo mundo inteiro e eles tentam mostrar tudo que eles podem. Seja as partes boas e as partes ruins. Eles não têm nenhum problema. Eles não estão lá para encher a bola do país, mas também não estão lá para deturpar. E eles tentam falar tudo que eles observam, sabe? E aí os caras vão para. Eles foram muito para Cuba. E aí vê que é um pessoal vibrante, com muita dificuldade, porque tem embargos econômicos brutais, por exemplo, assim, tá vendo assim a quantidade de embargos econômicos que tem assim é desumano. E faz que falte tudo lá exatamente porque tudo que eles podem comprar, eles importam à vista e tem muita restrição do que importar porque é só aqueles produtos que não passam no mercado norte-americano, né? Bem complicado isso. E aí eu vejo É, que o pessoal, assim, vibrante, não, assim, tem problemas, falta luz, falta tudo, sabe? Não, é um lugar pobre, mas que se propõe a trazer dignidade para todo mundo. É nivelado por baixo porque não tem muito recurso. Mas eu vejo que o pessoal é alegre, o pessoal é vibrante. Agora, por exemplo, foi aprovado no plebiscito, que é a maior demonstração de democracia para mim, acho que é o plebiscito, que é as pessoas estão indo lá votar sobre uma pauta. E eles aprovaram o casamento, eles reconhecem como união matrimonial entre duas pessoas. Não tem distinção de sexo, de gênero. Então, tipo, uhum, eu achei bem legal, até porque muito tempo atrás teve muita questão de Cuba perseguir um pouco os homossexuais e eles conseguiram evoluir nessa pauta. E aí é muito criticado Cuba, sofre diversos embargos econômicos e tem uma vida bem sofrida, além de todas as catástrofes que tem furacão, tem tudo. E aí eu vejo assim, por exemplo, a Premier League. A Premier League ela tem times que têm financiamento, tem patrocínio de ditaduras. Se eu não me engano, o próprio Arsenal ainda tem, que é o time que eu torço, que tem da Ruanda. O Manchester City, né, que tem dinheiro de fora.
Da Arábia Então, Saudita. então, sabe, eu não consigo entender um pouco isso, esse ataque contra esses países só porque eles têm um viés político diferente. E, assim, tu vê o Catar, tu vê a Arábia Saudita e tal, que são ditaduras e tal, e só porque tem um regime capitalista, são meio que passado pano, né? É complicado isso. É meio que um É desabafo, uma né? Nem uma pergunta. hipocrisia. Não, é uma hipocrisia até em relação aqui ao Reino Unido, os Estados Unidos também, né, que tem esse embargo econômico há várias décadas, mas que ao mesmo tempo também apoia a ditadura na Arábia Saudita, né? A A ditadura é guerra do Iêmen, ditadura, né? né? Se você não tem a democracia ali, você deve cobrar da mesma forma em qualquer país, mas aí entra os interesses, né? O interesse econômico que o país tem, aí vira essa hipocrisia danada. Cuba a gente viu que tem vários avanços, mas ainda precisa melhorar muito, inclusive na relação democrática. Mas aqui você citou a Premier League e tem um pouco disso também, porque se você condena que o Catar seja um país, por ser um país que restringe direitos de minorias, que não dá os cuidados necessários para quem é imigrante vai lá para trabalhar, não respeita as mulheres, comunidade LGBT, liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo você aceita que esse pessoal traga dinheiro para cá, invista aqui e seja dono, inclusive, de clubes e participem da maior paixão que existe aqui no país, que é o futebol, você acaba se contradizendo demais, né? Então é algo que se fala muito aqui também. Como que você pode condenar uma ditadura sendo que você aceita uma outra ditadura que traz dinheiro para cá? Recentemente o Newcastle. O Newcastle foi o time que foi comprado no ano passado, Sim. também um, por, por, por dinheiro da Arábia Saudita. E num primeiro momento foi recusada, na verdade foi negada a compra, porque aqui a compra de um clube passa também pelo parlamento, né? Sim. Passa por uma decisão de governo também. O futebol tem essa característica, tem envolvimento do governo, porque é um patrimônio público também, né? É algo que mexe com a nação aqui. Então, foi de um primeiro momento negada, mas depois foi aceita. A gente não sabe o que aconteceu entre os dois momentos, da recusa e depois da aceitação, né? Então, existem muitas coisas nos bastidores que não se sabe, mas no fim são aceitas essas famílias que são as que promovem ditaduras desses países do Oriente Médio e são aceitas aqui e tem muito dinheiro investido aqui. Então, aqui fala-se muito dessa controvérsia, viu? Porque se você condena no discurso, você não pode, na prática, deixar o cara estar aqui numa boa, enquanto no país dele a população está sofrendo. É bem complicado isso daí. Tu falou agora uma coisa muito interessante, né? Porque é, aqui no Brasil se criou uma mentalidade nos últimos anos que se fala muito sobre é, menos Estado, menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil. É menos Estado, o Estado mais fraco, mais limitado. E agora tu veio com. Isso aí me pegou muito. Tu veio quando foi o negócio da compra do clube, chegou a passar pelo parlamento inglês, certo? Tu passou pelo governo. Essa compra Passa por uma aprovação. teve que ser Passa por uma aprovada pelo aprovação. governo. É, por que é pregado, será, no Brasil, esse entreguismo? Deve ser só porque a gente é periferia do capitalismo, né? Porque não funciona. A gente vai nos Estados Unidos, o Estado é fortíssimo. Eu falei no último episódio, vamos juntar eu e tu, fazer uma vaquinha, mais uma galera e vamos lá tentar comprar a Apple pra ver se eles vendem. Eles não vendem, né? Porque é patrimônio nacional deles. E aqui, eles vêm aqui e compram o tempo inteiro. Compram usina hidrelétrica, compram refinaria de petróleo. E a gente vai entregando todas as riquezas do nosso país assim a preço de banana, por preço que em 2, 3 anos de exploração, de utilização do serviço, já se paga e a gente não vê o benefício, né? Ou nem o lucro da venda, e encarece o serviço oferecido, O serviço continua igual, né? né? O serviço continua igual. Aqui tem isso, né, da questão da aprovação e tudo mais, mas também tem uma liberdade muito grande, tanto que você chega para morar numa casa, você vai ter várias empresas de energia para escolher qual que você vai utilizar, você tem várias empresas de
de telefonia e tudo mais. Então, você acaba vendo uma concorrência muito grande entre empresas, o que eu acho saudável, e pouquíssimas coisas aqui são estatais, né? Você vai andar de trem aqui pelo país, são várias empresas que... As ferrovias são estatais, mas as empresas que É fazem o concessão transporte pública, são né? todas privadas, né? Mas essa questão que acontece no Brasil é bem característica mesmo de um povo que talvez não entenda em que lugar está, né, na relação, porque eu vejo muita gente de classe média, empregada, carteira assinada ali, recebe seu salário todo mês, seu 13º, suas férias, e que acaba ficando do lado do empresário, né? Fica do lado do patrão, é uma coisa que... Aquela que a gente está falando antes, a classe média que, que talvez se sinta bem, né, estando numa situação superior economicamente do que uma classe mais abaixo. Então, não entende que talvez essas pessoas que estão numa necessidade maior precisam do Estado, muitas vezes. Né? Onde o Estado não está, a gente vê o que acontece no Brasil, a gente vê o que acontece numa comunidade mais pobre, numa cidade grande ou numa cidade pequena também, que acaba sendo dominada por milícia, por tráfico, por crime organizado. A gente sabe o que acontece no Brasil onde não tem Estado, né? E o Estado e o país carece muito de ter um Estado mais presente, mas não é o Estado que vai regular a sua conta de energia. Não é o Estado. Você pode ter uma empresa de energia privada, não é esse. Para mim, não é essa a questão. Você Sim, pode mas o ter Estado tem que privatização desse tipo de regular. serviço. Você pode ter esse tipo de serviço privatizado, não acho nenhum problema isso. Mas você não acreditar que o Estado tenha que dar educação para todos, né, que tenha que dar saúde para todos, aí já é um absurdo você achar que é melhor você pagar um convênio médico em escola particular Né? para o seu filho, em vez de você ter uma escola pública para levar ele de qualidade, né? É totalmente incoerente, né? Você ter que gastar parte do seu salário com esse tipo de serviço que, na minha opinião, deveria ser o Estado que fornece. Verdade. Eu queria perguntar só uma E coisa, assim. segurança, né? E segurança Sim, também. eu acredito que o Estado ele pode até privatizar algumas áreas, não tem nenhum problema, mas ele tem que ter um regramento muito forte para que seja cumprido todas as metas estabelecidas em contrato e que na hora da negociação o Estado tenha a capacidade de impor o que seja melhor para a população. Assim, muita gente tem críticas à China porque não tem o Facebook lá, não tem a Google lá, mas exatamente não tem porque eles não querem cumprir a legislação chinesa, que é muito restrita no quesito de dados, de espionagem. Eles querem ter muito controle sobre isso para manter a soberania deles. E aí Sim. eu acho interessante um Estado forte para defender os interesses da nação. E aqui no Brasil a gente vê muito o contrário, assim, um entreguismo, um complexo de vira-lata, patriota que, eu ia falar patriotário, é o patriota que sai com a bandeira de Israel e a bandeira dos Estados Unidos pra rua, junto com a bandeira do Brasil, como se, sabe, não faz sentido. Também deve ser muito Né, fruto e da acaba colonização. parecendo que a pátria é ele, né? E o grupo dele, né? Ah, É só o grupo dele. Não é um coletivo que engloba vários, vários perfis diferentes deles. eles se dizem patriota, mas eles. Sim, pra ser sincero, assim, que na questão da música até eu tenho. E agora que eu tô tentando me abrir pra isso. Assim, a música nacional e tal, a bossa nova, MPB, eu sempre tive um pouco de dificuldade de acessar esse tipo de produto. Mas eu vejo que muito desses brasileiros que se dizem patriotas, eles consomem a maioria das coisas enlatada, adoram assistir um filme de Hollywood e diz que cinema brasileiro é bagunça, tem que acabar com isso daí, daí o cara vai ver lá nos Estados Unidos, o Hollywood é basicamente um, um puxadinho do governo americano lá para para desenvolver cultura Né? de massa. E, né? É uma lavagem cerebral muito forte, né? Aham. Essa cultura que foi colocada no Brasil, não só no Brasil, né? O mundo absorveu muito dessa cultura dos Estados Unidos, mas o Brasil é impressionante. Quem acha que é legal colocar a bandeirinha dos Estados Unidos ali no lado do nome do Twitter, que legal é passar férias em Miami, né? Né? Em vez de você ir conhecer o mundo, história e tudo mais, legal
é só ir para Disney, né? Não tenho nada contra, já fui, acho sensacional, acho muito legal. Mas para conhecer, você tem que conhecer tudo, na verdade. Se tem a possibilidade, vai conhecer. Mas essa cultura vira-lata é muito interessante mesmo. E essa coisa do verde e amarelo, né, que foi absorvido por um lado nesses últimos anos e que fica até difícil agora de você vestir uma camisa da seleção numa Copa do Tá Mundo. louco, cara. Verdade, verdade. É muito incrível isso. Parece que virou, tá meio marcado assim mesmo, tá meio maculada a imagem da seleção brasileira para quase metade da população, cara. Usa ali, tipo, Cara, eu nunca usei assim. Eu nunca se tive. tivesse uma desculpa, se tivesse Pode uma falar. votação para mudar a camisa da seleção, as cores da camisa da seleção, eu votaria para mudar. Eu mudaria. Eu acho que a próxima Copa agora o Brasil deveria jogar com a camiseta preta para representar o luto das pessoas que morreram aí, graças à má utilização do verde e amarelo como bandeira política. Mas como a CBF é uma instituição tão ou mais podre quanto, né, quem tem nos governado durante esses 6 anos, né? Eu já estou estendendo aí 2 anos do Temer. Então eu acho que isso jamais aconteceria, mas seria interessante fazer esse protesto do mesmo jeito que algumas federações estão fazendo lá seus pequenos protestos contra a ditadura do Catar. Eu acho que seria interessante. Cara, eu queria só perguntar mais uma coisinha para acabar, porque já deu 1 hora, assim, já estou ocupando muito do teu tempo. Eu acho que agora, como pai de família, tem que, né, atender aí outras demandas. Então, muito se falou durante a campanha, é, e até assim, eu reconheço que é muito também o reflexo dos tempos que a gente vem passando, como a mídia conseguiu, a gente estava conversando no começo ali, ela conseguiu demonizar a classe política, ela conseguiu demonizar a política em si, a conversa, todos os acordos que são feitos na política, e por isso que surgiu até o autoritarismo, e tem muita parte da imprensa nisso. E além do mais, assim, a própria Globo surgiu como emissora ali no período da ditadura, né? Até teve um incentivo do governo para comprar televisores e por aí vai. Eu queria saber, e ela, assim, ela comprou várias retransmissoras, ela tem uma capilaridade muito grande, ela vai em qualquer lugar, pode não ter água encanada, mas se tiver eletricidade e uma TV, pode pegar, de repente, o sinal da Globo. Então eu A queria. 9 da noite está passando novela lá. Isso. Aí então eu queria fazer. O Jornal Nacional bomba. Aí eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre a regulamentação da mídia. O Lula falou muito sobre regulamentar a mídia. E, se eu não me engano, na Inglaterra é regulamentada. Tu tem algum entendimento sobre isso, assim? A tua opinião, de A, repente? a, a minha opinião é de que, sim, deve existir uma regulamentação, como qualquer coisa tem que ter uma regulamentação para que não se faça algo que transcenda o permitido, né, o plausível, mas ah, pelo que eu vi, tudo que eu ouvi do Lula falando disso nunca foi ao ponto de censura, ao ponto de você proibir coisas, ou ao ponto de você caçar licenças se você, né, não cumprir uma exigência ou outra. Eu nunca ouvi ele falar nada disso. Ele sempre falou de regulamentação. Essa é a expressão, regulamentação da mídia. É meio O vago, né? regulamentação não é você criar censura, né? O que acontece, e eu acho que aqui é, é o que pode ser entendido como algo que eu acho que funciona. Existe um corpo do governo aqui que se chama Office of Communication, que é um escritório do governo que cuida exatamente da mídia. Toda a mídia que é transmitida via TV, rádio, o vídeo por demanda já entra nessa também, e internet é regulado por isso. O que o que é regulado? É regulado, na verdade, vamos dizer assim, existem regras e você tem que seguir. A regra, basicamente, ela diz que você não deve ofender ninguém, você não deve ferir ninguém, você não deve ultrapassar aquela
o limite da liberdade de expressão. Existe uma proteção muito grande à liberdade de expressão, desde que você não ofenda ninguém, você não ultrapasse esse limite para que alguém seja ofendido. Até tem uma... Eu estava lendo uma frase hoje. Você não deve fazer online o que você não pode fazer offline. Pô, É isso. fechou. Se você não pode fazer aquilo offline, então você também não pode fazer online. É isso, basicamente é isso. Se você não cumprir com essa exigência, você pode pagar multa, você pode, até num caso mais extremo, ter a sua licença cassada, no caso de televisão, de rádio, né, ou de até essas plataformas de internet ou de vídeo por demanda. Então, existe uma regulamentação. Você vai ter esse órgão do governo, eu estava tentando lembrar se órgão, não era corpo, né? Esse órgão do governo que vai acompanhar tudo que é transmitido no país. E, claro, recebe também denúncia, recebe, né, de fora algo que possa estar além do permitido. Então, é um órgão do governo que regula isso. Se você se sentiu ofendido com algo que foi dito na televisão, ouviu no rádio, você vai até ele. Eles que vão dar um seguimento ao processo ali ou não. E claro que existe a justiça também. Todo mundo tem direito a entrar com o processo da justiça se sentiu ofendido. A gente vê jornalistas sendo processados por algo que foi dito. A gente viu recentemente nos Estados Unidos, naquela questão daquele jornalista que vai pagar milhões e milhões de dólares porque ele estava falando que, Do que era massacre. mentira, né? Uma daquelas matanças que ocorrem nos Sim. Estados Unidos corriqueiramente. Ele estava negando que aquilo tivesse existido, que crianças haviam morrido numa escola, tudo mais, está pagando agora, depois de um processo que o fez pagar uma fortuna imensa, é um cara muito rico, né? Aqui pode acontecer isso também. E isso é uma regulamentação. Regulamentar não é você censurar. Regulamentação é você criar regras e mantê-las sendo seguidas. Quem não seguir, que vai sofrer alguma consequência. Então é isso que acontece. Todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, desde que não ultrapasse o limite ofendendo ou agredindo alguém ou um grupo, o que quer que seja. Então é isso que acontece. E aqui tem muita questão também, que acho que é diferente um pouco da Inglaterra. Talvez, não pode me desmentir se eu estiver errado. Aí, por exemplo, a mídia mais forte, a empresa mais forte de comunicação é estatal, né? É a BBC, né? E aqui A no país. BBC, tem o Channel 4 também é uma empresa pública. Está até uma discussão agora se ela vai ser privatizada ou não. Muita gente defende que seja, outras pessoas defendem que não, mas a BBC é a principal, né? A principal emissora daqui em questão de TV e de rádio. E é muito forte, é muito forte. Mas você acompanhando, você nunca vai ver. Ela não é uma transmissora do governo. Ela é uma transmissora pública. Ela é pública. Ela é pública, Ela não não ela não é responde ao de governo. governo, como a gente viu em governos do Brasil acontecer o contrário, né? Aquela empresa pública se tornar uma transmissora do governo, né? Isso aconteceu em governo do PT também, isso acontece no Brasil porque não há muito controle, né? Então, eu acho que até seria interessante, foi uma coisa que o Lula falou, é, tentar abrir espaço para novas emissoras, ampliar o alcance de emissora. Por exemplo, assim, hoje tem muita filial, né? Muita filial por exemplo, das empresas lá das Seis Irmãs, lá, são cinco praticamente que detêm todo 50% do poder de comunicação do país. Tentar descentralizar um pouco para que as empresas estaduais tenham acesso, possam realizar conteúdos tipo que são mais ligados ao Estado, que sejam mais independentes do corpo geral. E de certa forma, eu acho que é bom, porque assim, verdade seja dita, eu vejo muita televisão como principalmente a opinião, o jornalismo. É muito. Aquele negócio que fica entre. O objetivo é vender publicidade, né? E aí É, tu vê uma empresa como a Globo, patrocinada por Petrobras, Caixa Econômica, Itaú, Santander, todos os grandes grupos econômicos, os oligopólios que a gente tem aqui. Como é que eles vão falar mal, por exemplo, quando o banco cobrar uns juros abusivos? você não Sabe, vai nem ficar sabendo, quando é pela que eles televisão você vão. não fica sabendo. Quando é que eles vão Mas eu acho manter. interessante isso, você produzir conteúdo local, né? Você É? ter um mínimo.
você ter uma porcentagem mínima ali da sua programação em que deve ser produzido conteúdo local. Acho isso muito interessante pelo tamanho do Brasil também, pela diversidade que tem no Brasil, né? Você não, o consumidor de São Paulo vai ter um perfil diferente do consumidor de Manaus, consumidor do Maranhão, consumidor de Santa Catarina, de Mato Grosso. É, Acho interessante. E as afiliadas basicamente são retransmissões. empresas que estão ali para negócio só, né? Não estão ali para produção de conteúdo. O conteúdo é o que vier mais pronto possível, é o suficiente para você manter uma programação no ar e conseguir anunciante. Mas aí uma regulamentação sobre isso seria interessante também, você exigir que seja produzido conteúdo local. Você vai diminuir, talvez, a capacidade dessas famílias ou desses proprietários de tantas emissoras de só faturar e não dar uma contrapartida para a população, né? Sim. Porque a população precisa de uma contrapartida, ter uma exigência mínima de um conteúdo infantil. Aqui, eu não vou me lembrar exatamente a porcentagem, mas existe uma porcentagem das emissoras que deve produzir conteúdo infantil produzido local, produção local, tem que ser produzido aqui no país, uma porcentagem mínima para esse conteúdo infantil. Então, esse tipo de coisa, você tem que ter uma porcentagem mínima para jornalismo, para produção de conteúdo educacional, que existe também no Brasil até, né? Aham. Agora eu não sei como é que tá, mas a Globo tem aqueles programas de início da manhã lá, tinha é, Tiraram a TV Globinho, esqueci o nome, sacanagem. telecurso, aquele tipo Tiraram. de coisa existia antes, É, né? Porque era uma exigência que sim. existia. Mas cada vez foi acabando, né? Tiraram a TV Globinho, sacanagem. Isso aí é o maior problema da política hoje em dia, que é os molequinhos que entram na internet, nesses canal 4chan, esses bagulho aí da Deep Web, viram liberal. Antes eles estavam vendo a TV Globinho, eles estavam ali assistindo um Dragon Ball Z, estavam ali assistindo o Cavaleiro Zodíaco, eles estavam mais tranquilos. Agora estão aí Pô, eu sou, eu sou, eu fazendo sou, igual eu sou um pouquinho mais, eu sou um pouquinho mais antigo, eu sou da época da Xuxa ainda, bicho. Como é que é a TV Colosso? TV Colosso, pô, sensacional. Teve essa época da Xuxa ainda, Mara Maravilha no SBT, a Xuxa na Manchete ainda, É, Angélica começando. Eu sou dessa época ainda, dos desenhos desses programas. é isso aí. O Do, primeiro rá lá atrás, é da TV isso, da Cultura. TV Cultura do Nino, daquela do ratinho tomando banho. É, pô, eu queria falar só mais um negocinho aqui. A questão, por exemplo, tu olha assim, esses conglomerados de mídia, né? Qualquer coisa que o Lula fala, eu quero romper o teto de gasto, porque na real o teto de gasto ele só serve para serviços públicos, ele só serve para investimento público em saneamento básico, em educação, saúde, infraestrutura, segurança pública e mas para pagar os juros da dívida pública é liberado. Esse dinheiro vai para os bancos à torta e direita, né? Daí, assim, qualquer coisa que o Lula fala para romper o teto de gasto, aí tu vê o pessoal, não, porque o mercado ficou nervoso, o mercado tá preocupado, aí já baixa, já sobe o dólar, já baixa a bolsa, já vira aquele inferno, e a imprensa fica batendo para tentar fazer o governo governar através do plano que não foi eleito, que seria o plano de uma suposta terceira via, e é exatamente isso que, de repente, talvez uma regulamentação da mídia ajudasse, né? A quebrar um pouco essa coisa dos bancos, desse patrocínio do mercado financeiro, né? Era só isso que eu queria falar aí. Mas é um pouco isso também. Claro que você nunca vai, não deve, ah, não deve nunca deixar de permitir que tudo seja dito, liberdade de expressão, mas com limites, né? Sim. Você deve, você deve ter regras para tentar atenuar a quantidade de bobagem que se fala, às vezes, algumas rádios aí no Brasil, que é um absurdo, né? Agora, durante a campanha política, teve rádio conhecida e gigante de São Paulo, principalmente, que claramente estava fazendo campanha para um lado, e era tanto absurdo, né? Tanta coisa que aconteceu que é, não dava nem, acho que, para se punir, não dava nem para se controlar tudo, né? Porque se você Aham. fosse controlar tudo que estava sendo feito de fora da lei, né, Isso. eleitoral, talvez fosse o que eles queriam, né? Eles Não foram. ter eleição. É, pois é.
Mas teve. Esticaram tanto a corda ali para ver até onde ia, né? Mas acho que aí nesse ponto valeu a pena deixar passar algumas coisas para que É, não fosse atrapalhar a eleição, né? e agora tem que trabalhar pra regulamentar isso aí, pra tentar não repetir esses erros no futuro. Cara, pô, 1h15 de podcast, pô, um baita papo. Foi um prazer de novo contar com a tua presença. Espero que repetir esse papo mais pra frente aí, trocar mais uma ideia, de repente sobre assuntos novos, de repente sobre coisas melhores. Prazer de novo aí contar com a sua presença. Valeu pelo convite, Will. Bom trocar uma ideia. Vamos, na primeira foi mais futebol, pandemia, agora Mais na amplo. próxima, quem sabe, a gente fale de coisa mais leve um pouquinho. Mas sempre Pois bom é. trocar umas ideias, cara. Valeu mesmo pelo convite, foi muito bom. Pô, muito obrigado. Então, assim, né, encerramos mais um episódio do podcast Consciente, Consciente Podcast. O quarto episódio, já tem convidado alinhavado aí pro próximo episódio. Em breve, mais novidades. Se inscreva, compartilhe, mande para quem você puder, para quem você gostar e para quem você não gostar. Não importa, manda, dá like, dá dislike, não tô nem aí, pode fazer o que quiser, critica, fala mal, desde que se manifeste no canal que ajuda no engajamento. Até o próximo episódio, então, e tchau, tchau, pessoal. Valeu.